Então, olá, né? Nós vamos dar início hoje a uma nova unidade, né? Vamos falar um pouco, falar sobre dinâmica dos corpos aqui para frente, né? Agora eu vou começar com uma breve introdução sobre os autores que vão ser os principais físicos, né? Que falaram, contribuíram para o estudo da dinâmica e uma breve abordagem sobre massa no início. Então, como vimos no capítulo anterior, né? Galileu estudou os movimentos, muito preocupando-se com a descrição matemática deles, né? Mas acredita-se a outro cientista, né, o inglês Isaac Newton, esclarecer o que faz um corpo passar a se mover e como ele pode. Nesse capítulo, nesse novo capítulo, a gente vai estudar as contribuições de Newton para a mecânica, né, que são expressas em três leis, né, conhecidas como as leis de Newton, que a gente vai ver mais à frente. Ao estudá-las, vai ser possível, né, a gente compreender melhor o que é massa, o que é peso e qual é a distinção entre elas, né, entre essas grandezas. Assim, né, em uma primeira abordagem, vamos considerar a massa como uma propriedade dos objetos que pode ser determinada com o uso de uma balança de dois pratos, como eu fiz aqui nos dois desenhos. O primeiro passo para determinar a massa de objetos, né, é a escolha de um padrão. Todo mundo sabe, né, que o padrão de massa mais conhecido e utilizado hoje é o quilograma, né? É o kg, especificando. Né? Dizer que, por exemplo, analisando aqui a balança 1, nós temos ó, que esse corpo aqui, ele tem massa de 1 kg, né? Então, dizer que que esse objeto possui 1 kg, significa dizer que, ao colocá-lo em um dos pratos de uma balança, como foi feito aqui, o equilíbrio só será estabelecido se no outro prato da balança for colocado um peso de massa igual, né? Ou seja, como nós podemos ver que a balança, as duas balanças estão em equilíbrio, esqueci de falar esse ponto, mas as duas estão em equilíbrio. Então aqui está em equilíbrio e aqui está em equilíbrio. Então, como essas duas balanças estão em equilíbrio, eu posso deduzir que esse pezinho aqui, como ele é, eu não sei se ele é um material diferente, mas deve ser que é, né? Então eu estou deduzindo que ele também pesa 1 kg, por as balanças estarem em equilíbrio. Na outra balança, ele fala que esse peso aqui, ele tem massa igual a 2 kg. E deduzindo, né, que ele só pode ser, como ele está em equilíbrio, ele só pode estar equilibrado com dois pesos, né? Então a gente deduz que esses dois pesos, ele tem massa igual a 1 kg, os dois. Né? A tonelada e o grama, né, que eu vou falar agora, são respectivamente múltiplo e submúltiplo importantes do quilograma. Né? Vou até colocar aqui do ladinho, né? Vou colocar aqui, ó, múltiplos do quilograma, né? É a tonelada que é igual a 1000 quilos, 1000 quilogramas, e o grama, né, que é igual a 0,001 kg. Continuando aqui, vou falar um pouco sobre grandeza escalar. Eu já deixei pronto aqui duas definições, então a gente já só comentar, né? Onde ele fala que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? E existem grandezas também que são totalmente caracterizadas quando informamos o valor numérico, né? E a unidade que foram medidas. Né? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando nós colocamos, por exemplo, 25 graus Celsius, né? Nós temos que 25 é um número, né? Utilizando o numeral, ó, o número 25, né? Acompanhado
de uma unidade, que é no caso grau Celsius. Vou marcar aqui com outra cor, né? É uma unidade. Daí nós tiramos, né? E grandezas escalares são todas aquelas que podem ser expressas por um valor numérico, aqui 25, seguido de uma unidade, grau Celsius. Então, né, grandezas, então exemplos de grandezas escalares podem ser mostradas aqui, né? São a temperatura, como eu acabei de falar, e a massa. Vou dar um exemplo da massa. Uma pessoa que tem massa igual aí a 70 quilogramas. Vou colocar aqui. Né? É uma grandeza escalar, né? A gente pode ver um número, ó. A gente pode ver um número, né? Acompanhado de uma unidade. Né? Então, basicamente, o que define se uma grandeza é escalar ou não é se ela possui um número e uma unidade segundo esse número. Continuando, grandezas vetoriais. Para falar de grandezas vetoriais, eu, é, eu desenhei esse mini mapa aqui, fiz até o papel quadriculado aqui no fundo, né? E temos essas orientações aqui, ó, para seguir no mapa, né? Então, designando os deslocamentos envolvidos, é como se fosse uma busca do tesouro no mapa, né? Então a gente tem as instruções, né? Caminhar 4 metros para o norte, caminhar 4 metros para o leste, 2 metros para o sul, 3 metros para o oeste e 2,82 metros para o sudeste, né? Levando em conta que cada quadradinho desse aqui é 1 metro. Então, considerando o deslocamento A, né? O valor 4 é o módulo, né? Então, considerando o deslocamento A, nós temos que, né, o valor 4 é o módulo. Módulo do deslocamento, né? Ou seja, a distância a se deslocar. No entanto, apenas dizer que é preciso caminhar 4 metros não é fazer uma indicação muito precisa, né? O ponto final desse deslocamento pode ser qualquer local situado a 4 metros de distância. Ou seja, ele só fala caminhe 4 metros, mas você não tem uma indicação de onde é você caminhar. Você pode fazer, se você não tem uma indicação precisa, você pode caminhar para o norte, para o oeste, para o sul, para o leste, tanto faz. Né? Por isso que, né, então surge a dúvida, caminhar em que direção? Né? Se dissermos caminhar 4 metros na direção norte-sul, restringimos a localização, né? Porque agora ele só vai poder caminhar nessa reta situada aqui, ó. Sendo assim, ele só pode se deslocar, ele só pode chegar ou até Y ou até X, os pontos marcados no minimapa. Surge então uma última pergunta, né? Caminhar em que sentido? De norte para o sul ou de sul para o norte? A indicação caminhar 4 metros para o norte, né, deixa subentendido que é um deslocamento na direção norte-sul e no sentido de sul para o norte, que conduz ao ponto X da figura. Ou seja, caminhar 4 metros para o norte, descrito aqui, é caminhar até o ponto X. Portanto, a indicação não, né, a indicação. Portanto, né, essa indicação aqui, ó, caminhar 4 metros para o norte nos, nos dá três informações necessárias para caracterizar o movimento, né? O módulo, já até tinha colocado aqui, a direção e o sentido, né? Então, assim, dessa parte que a gente já fez, a gente pode tirar que toda grandeza que é caracterizada por um módulo, uma direção e um sentido é denominada grandeza vetorial. Continuando aqui, né, nós vamos só falar um pouco sobre vetor, né? No caso, uma grandeza vetorial, ela pode ser representada geometricamente, né, por meio de um segmento de reta orientado, denominado vetor. Então, vou até colocar aqui logo. Vetor.
Vetor é o quê? É um segmento de reta orientada. Então eu vou colocar aqui. Destacar o ponto. Né? Segmento de reta orientada. Né? Os vetores eles costumam ser representados por letras, né, sobre as quais se desenha uma pequena seta. Assim como, por exemplo, A com a setinha ou B com a setinha. Pode ser também C com a setinha, D assim sucessivamente. Eu vou mostrar aqui dois vetores para vocês. Ó. Vou desenhar aqui. Ó, o vetor A em vermelho e o vetor B em azul. Né? Aqui, ó, nesse desenho que eu fiz, né, são mostrados dois deslocamentos, né, representados pelos vetores A e o vetor B. Ou seja, são mostrados dois segmentos de reta orientados, né, onde a orientação do segmento do desenho é feita usando a ponta da seta. No caso, a pontinha da seta que eu fiz aqui, ó. Tá meio feio, mas eu vou ajeitar. Então, o deslocamento de A é representado por um vetor que indica a direção norte, né? Então, A é representado por um vetor que indica a direção norte e sul, direção norte e sul, a direção, né? E seu módulo é de 4 metros, né? Porque se, só voltando aqui, ó, ele é este mesmo vetor aqui, ó. É porque eu não levei a figura para o outro lado, mas ele é esse mesmo vetor, né? Que é igual a 4 metros. 4 metros, né? De modo similar, o outro deslocamento mostrado na figura é representado pelo vetor B, que também indica a direção leste-oeste, né? No sentido de oeste para leste, e módulo de 4 metros. Ele é esse vetor aqui, ó. Ele fala caminhar 4 metros para o leste. Ele é esse vetor aqui, ó. Esse aqui é o vetor B e esse aqui é o vetor A. Mostrado lá na figura. Né? Só para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre soma de vetores. Né? Partindo do local, por exemplo, onde o ponto P do desenho ao lado. O ponto P tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar. Nós temos aqui, ó, o ponto de início, aqui é o ponto P. Ponto P. Né? Aí o vetor B. E nós vamos mostrar agora o vetor resultante, né? Ou o vetor soma, que é o R. Né? Então, nós temos que o vetor A tem módulo igual a 4. Né? Então, o vetor A tem módulo igual a 4 metros. O vetor A tem módulo igual a 4 metros. Né? O vetor B tem módulo igual a 4 metros. E nós queremos descobrir quem é o vetor soma desses dois vetores. Para isso, a gente simplesmente vai fazer uma soma de vetores aqui, como já foi falado. Né? Você vai simplesmente pegar vetor A mais vetor B, que é igual ao vetor R, que é esse aqui. Você tem que o módulo né? Então,